paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos ler em Jó capítulo 14, o verso 1 do capítulo 14 do livro de Jó. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal homem, abre os seus olhos e ninguém me fazes entender o juízo contigo. Ou seja, a coisa é tão simples, a coisa é tão vil. Aí o verso 4 dá mais ainda noção. A coisa é tão vil que ele está dizendo: quem do imundo tira o puro? Esse é o homem. Agora o versículo 5 é o versículo que eu entendi que Deus tem um recado para nós. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Amém? Senta, meus amados, senta. Meus amados, a nossa vida, por mais que haja robustez, por mais que haja boas intenções, boa saúde, bom plano de saúde, bons cuidados, mas ela está dentro de um plano de Deus. Deus coloca limite em todas as coisas. Diz que o homem nascido de mulher é de poucos dias, 80 anos, 70, 80, 90. Você passou dos 60, é chamado área de risco. Toda pessoa de terceira idade é considerado área de risco, ou seja, pessoa de risco. E por aí afora, você vai percebendo que a nossa vida, olha como é que o sábio escreve, dizendo no versículo 2, ele sai como uma flor. Beleza, criança quando nasce, a juventude é uma flor, que beleza, o perfume, a beleza, as cores, vamos dizer, a qualidade, digamos assim, a diferença. Você já entrou num jardim, cujo jardim tem as suas flores belas, encantadoras, perfumadas? Que lugar lindo. Diz a palavra que essa flor, no outro dia, ela seca, ela murcha e cai. Pedro descreveu isso, Pedro falou disso, que o homem é como a flor, sua glória como a erva. O homem é como a erva e sua glória como a flor. Murcha e cai, desaparece. Então a vida é isso. A minha lição é que a nossa vida, ela tem que estar nos pés do Senhor Jesus. Porque quando chega um momento desse, não tem esse. Meu irmão, eu vou falar isso para você. A fraqueza no meu corpo físico era tão grande. Aí alguém vai dizer: pastor, o senhor fez voto, o senhor orou? Não, nada. Eu tive simplesmente de manter a vida. Eu não tinha mais pensamento, eu não reconhecia minha esposa, eu não tinha mais liberdade, embora com a vida. Agora é hora de você valorizar o que Deus te deu. Há muitas pessoas não entendem isso. Não, quando eu chegar na cama e passar mal, eu vou pedir perdão. Nem todo caso é o mesmo caso. Tem pessoas que estão vivas, mas não tem mais reflexo, ele não tem mais força, ele não tem mais domínio. A glória desse homem, desta mulher seca e vai embora. Portanto, eu vejo a oportunidade agora. Você tem vida,
você tem consciência, você tem saúde. Fala com o Senhor agora. Eu pude entender que há muitas pessoas que não vai chegar à salvação porque está lá em cima da cama e vai ter tempo de pedir perdão. Não. Domínio. Você perde o domínio, você perde a força. Está com vida, você não tem mais força. Pedir perdão, lembrar de seus pecados, quando você não tem mais força nem para viver, você acha que é hora disso? O que nós plantarmos é que vai ficar plantado. Portanto, irmãos, não espera chegar numa cama e pensar que lá você vai ter uma chance. Nem sempre. Tem pessoas que têm. Não estou dizendo que todo caso é igual. Tem pessoas que têm. Ele vai e lá Deus dá mais uma chance. Mas não são todos os casos os mesmos. Portanto, o homem é como a flor que se passa. Foge também como uma sombra. É aquela sombra que você vê passando e desaparece. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Não tem bom nessa peleja. Aliás, diz Eclesiastes. Vamos ler? Olha o que Eclesiastes fala no seu capítulo 8. O versículo 8 diz assim, ó: nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito aqui falando espírito do homem, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, tampouco a impiedade livrará os ímpios. Não há arma nisto. Meu irmão, se nós não formos lavados no sangue de Cristo, para uma hora dessa, você dizer, está nas tuas mãos a minha vida. Eu saí de casa e disse, vamos embora, filha. Está nas mãos do Senhor. Orientei ela, falei algumas coisas que tinha que falar, dizendo, olha, não sei se eu volto. Não sei. Passei algumas orientações. É duro. Você vê que não tem mais. Mas Deus é Deus. Ele é Deus que... Eu quero falar muito nesse versículo seguinte com vocês. Sobre esse tal homem, abre os olhos e a mim me faz saber o juízo. Esse é o que Deus faz na vida do tal. E sabendo que nós... A pergunta é, se o homem é impuro, se o homem é imundo, o que vai esperar de nós? Quem entendeu, diga amém. Homem impuro, sua natureza é impura, sua vida é impura. Tem alguma coisa boa para tirar disto? Nada. Portanto, só resta uma coisa: Jesus na sua vida. Só Ele para nos justificar. Amém? Só Ele. Não pensa que eu e você somos alguma coisa. Não existe isso. Lá em Cuiabá, nós perdemos uma grande liderança cristã nacional. Pastor Sebastião. Um homem conhecido no Brasil e fora. Passou mal, desceu à sepultura. O filho dele, Rubens, passou mal, desceu à sepultura. Não existe isso. Amém? Todos nós somos iguais. Alguém vai dizer, pastor, qual é o pecado? É que o homem é como a flor. Qual é o pecado? O homem é como a flor. Nasce belo, bonito, de repente, murcha e cai. Qual é o pecado? Agora o versículo 5, esse versículo eu quero encerrar com ele. Visto que os seus dias estão o quê? O que é determinado? Que há um limite.
Quem é que determina nesse caso aqui? É alguém que pode determinar. Diante de uma autoridade, quem é que determina? É quem tem o comando, é de quem tem a autoridade, é quem exerce. Então está determinado. Então. Mas vamos prosseguindo. Contigo, Senhor, está o número de nossos meses. E tu lhe pusestes o quê? Limites. O que é o limite? É até onde nós podemos ir. O limite. Toda lei, o autor da lei, aquele que fez a lei, ele determina limites. Só que a lei do homem, ela é fria e vazia. Aqui, quem determina a lei é o Senhor. Ele é o Senhor da lei, ele é o Senhor do limite, ele é o Senhor da vida. Então vamos lá, vamos ver se nós entendemos. Eu vou deixar a parte final para nós encerrar. Deus determina o nosso limite. Ele está dizendo o seguinte: eu e você temos o limite até aonde vamos. Aí você vai dizer, pastor, quer dizer que Deus tem o dia em que eu vou morrer? Todos nós. Meu irmão, nenhuma pessoa cristã, ou fora, ou em qualquer situação, ele vai viver à vontade, dizer, não, ele tem limite. Deus coloca isto como limite, dizendo, olha, o dia que eu te chamar, eu vou te chamar. Você já viu pessoas idosas, com 90, com 100 anos, está aí, e você diz, meu Deus, 100 anos e eu estou morrendo com 30, estou morrendo com 20, é isso aí, é que Deus coloca limite em todas as demais coisas, há um limite, o Senhor determina. Agora presta atenção na parte final do versículo, tu lhes impusestes limite, e não passará além deles. Presta atenção. Então, o limite está aí. Eu acredito, a minha visão da palavra, eu acredito que Deus falou comigo, olha, o seu limite chegou. Mas aqui tem duas coisas que prevalecem. Presta atenção. Por isso que eu estou trazendo esta palavra. Deus estabelece limite, mas Ele é o autor dos limites. Ele é o Senhor do limite. Alguém pode imaginar que uma pessoa morre antes do prazo determinado? Morre ou não? Morre. Por quê? Porque é o seguinte, o Senhor está dizendo, o prazo final, o prazo determinado é esse. Mas você tem livre arbítrio para saber o que você quer. É aqui o ponto que eu acho maravilhoso. Uma vez, na morte do nosso querido pastor Francisco, eu passei lá onde ele morreu, e por conseguinte, onde estava o carro dele, lá nos guardas. E pedi o guarda, e ele nos concedeu, entramos lá no pátio para ver o carro. E o guarda nos acompanhou. O guarda viu que nós estávamos muito consternados com a morte. Ficamos calados, cabeça baixa. Aí o guarda falou uma palavra. Essa palavra eu nunca esqueci. Ele disse, está aí, rapaz novo que morreu. Morreu porque dormiu no volante e bateu. Ele disse, Deus estabelece limites. Aqui, ó. Deus estabelece limites.
E você precisa conhecer os seus limites. Até onde você pode ir. Tem coisas que eu e você ultrapassamos. O Senhor está dizendo, olha, eu coloquei o limite. Se você souber entrar e sair, você vai até o fim estabelecido. E ainda mais, olha, aqui é o ponto mais glorioso. Quando você chegar no limite, se alguém clamar e pedir misericórdia, eu posso te dar mais vida. É verdade isso ou não? Lembra de um rei que Deus estabeleceu limite para ele? Alguém lembra? Ezequias. O profeta foi lá no palácio do rei e disse: põe a casa em ordem, porque você vai? Ia morrer ou não? Deus falou. Deus estabeleceu o limite, você vai morrer. Aí o que ele fez? Alguém lembra? Virou o rosto para o canto da cama e começou a chorar. E dizer: Senhor, me dá mais uma chance. Ele é quem estabelece limite, mas ele pode passar o limite. Senhor, me dá a oportunidade, Senhor. Lembra de mim. Eu já fiz tanta coisa boa. Eu andei nos teus caminhos. Se servido de lembrar, me dá mais uma chance. Nisso o profeta estava saindo lá fora. O Senhor falou para o profeta: volta. Eu vou relaxar o meu limite. Eu vou aumentar os anos de vida do rei Ezequias. Ele estabelece, mas ele conhece o coração, a oração e o propósito de alguém na presença do Senhor. Portanto, meus amados, Deus é aquele que coloca a gente dentro da sua vontade. Seja homem, mulher, seja cristão ou não, saiba comportar, saiba conhecer os seus limites, saiba andar como convém. O cristão tem que ter prudência. Prudência na alimentação, prudência no andar, prudência no dirigir, prudência na saúde, prudência no cuidado. Amém. Para você depois cair numa situação, a pessoa diz: ai meu Deus, fulano de tal morreu porque Deus permitiu. Analisa certos aspectos. Um jovem pega um carro e sai aí a 180 por hora, 200 por hora, e bate o carro e diz: Deus permitiu. Deus não permitiu. Deus não vai fazer isso. Deus não vai matar um jovem. Deus não vai permitir o seu servo. Agora, quando você passa dos seus limites, aí corre por tua conta. É mais ou menos assim: se você andar na minha vontade, eu te guardo. E se teu limite chegar, eu posso estabelecer um outro parâmetro para acrescentar os seus dias. Amém? Amém? Eu entendi Deus falar muito comigo nesta palavra. E eu espero que Deus possa nos ajudar a vencer as lutas. Amém? Toda a igreja em pé, palmas, louva ao Senhor Jesus.